Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Muito obrigado pelo número de curtidas do último pós-jogo. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Mesmo se você for torcedor de outro clube que está passando pelo Camisa 12, a gente tem um conteúdo muito legal sobre o Galo, caso você se identifique aqui com o nosso Galo. Aqui na descrição do vídeo tem um link da KTO. Nesse fim de semana você pode apostar em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, obviamente, das séries A e B, e também nas ligas europeias, que estão de volta. Se fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12, o 12 por extenso. Bora falar sobre Galo e Palmeiras, mudando um pouco o ritual. Acho que hoje não é necessário falar sobre o time adversário, já que a gente falou do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Então, à medida que a gente for analisando o time do Galo, a gente vai dar alguns pitacos no Palmeiras. A arbitragem também é desnecessária, foi firme quando necessário, com a ajuda do VAR. O destaque é para uma decisão rápida do VAR, uma ajuda efetiva do VAR. Isso é algo que eu citei no jogo de ida aqui para Galo e Palmeiras, para Flamengo e Corinthians também, entre outros jogos da Libertadores que eu tenho assistido, algo que não acontece com a arbitragem brasileira, que está em colapso, mas não é um bom dia para falarmos disso, para que o foco seja nessa frustração do atleticano nesse momento. No momento de cabeça quente a gente fala muita coisa que depois se arrepende, e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Galo ganhando de 2-0 do Palmeiras, tomando um empate, jogando com 2 a mais, pelo menos um a mais o jogo inteiro, né? E depois outro, eu comparei a tragédias doídas da nossa história, assim, mas bem doídas, ou até aqueles micos como aquele de 2020 na Copa do Brasil, quando acontece aquela revolução no Atlético, porque o Palmeiras fez um esforço enorme para que o Atlético se classificasse nas duas partidas, e o Palmeiras fez mais esforço para que o Galo se classificasse do que o próprio Galo. O esforço do adversário foi muito maior. E nos últimos meses eu tenho falado sobre o roteiro de eliminação em mata-mata. É você perder gols cara a cara, como foi o Vargas ano passado, como foi o Ademir esse ano, como foi o Keno esse ano. Falhas defensivas, não foram grotescos os gols assim do Palmeiras no Mineirão. E alguns elementos, como por exemplo, você estar ganhando de 2-0, deixar o adversário empatar até nos acréscimos, você jogar com 2 a mais e ver o adversário até criar chances mais perigosas, levar mais perigo para o seu gol. Um time com os números defensivos do Atlético na Copa Libertadores, com um roteiro do Atlético nos 2 jogos contra o Palmeiras, pode chegar na semifinal, mas merecido não é não, e dói demais falar isso. Nós repetimos o roteiro básico de um time que quer ser eliminado em competição de mata-mata. Durante a semana houve uma pegadinha do malandro com algumas pessoas. A gente busca algumas informações, algumas coisas a gente joga como forma de indiretas durante a semana. Eu percebi que era uma informação que mais gente tinha na imprensa sobre a possibilidade de escalar Alan, Jair e Otávio, ou Rubens no lugar do Otávio, para que você não chamasse tanto o Palmeiras para cima. Eu até dei 2 tuitadas sobre essas possibilidades, mas eu não tinha informação de que o Arana iria para o jogo. A gente não sabe nem o percentual de esforço que ele fez, se estava 100%, se foi pro... Olha, nada do que eu fiz no treino deu certo. Com o Otávio, a gente realmente perdeu muito poder de ofensividade, com o Otávio, Alan e Jair. Com o Rubens, o time ficou torto, nada funcionou. Arana, se você se esforçar, dá para ir? Ele pode ser falar, dá, professor, mas foi muito mal, muito apagado, e entra para a coleção de jogos ruins do Guilherme Arana na temporada. Tá difícil pinçar os jogos bons
do Arana em 2022. Ele que foi um cara que fez o Brasil inteiro clamar por uma convocação. Algo que é muito raro quando você sai de Rio e São Paulo, um jogador que o Brasil fala de forma assim uniforme, todo o Brasil abraça a ideia de que ele tem que ser um jogador convocado para a seleção brasileira. E em 2022, o Guilherme Arana, nem de longe, lembra esse cara, né, que trouxe tanta qualidade para a nossa lateral esquerda em 2021. E a grande... o que o Cuca com certeza faria era tirar o Ademir para povoar um pouco mais o meio campo, para dar um pouco mais de combate, já que você tem jogadores muito rápidos que apostam muito no contra-ataque. Você tinha Scarpa, Veiga, você tem Dudu, você tem Rony, cara, é um time recheado de craques e talvez você precisasse intensificar, já que você tem uma defesa extremamente vazada no Campeonato Brasileiro, que está uma máquina de sofrer gols, e você tomou 3 gols de contra-ataque do Atlético Paranaense, né? Os gols do Galo, eles pediam isso contra o Inter, contra o próprio Palmeiras, contra o Atlético Paranaense também, mas o Cuca mostra que ele vai até o fim com o esquema e a proposta de jogo que ele gosta, que são 2 jogadores abertos, que é usar essas 2 peças dando amplitude para o time. Ele começa lá naquela função da Lilinho, depois vem com o Tardelli, né? E ele gosta dessa ideia. Ele gostou quando o Atlético anunciou um pré-contrato com o Ademir, mas se a torcida quer uma boa notícia, e eu acho que 99,9% dos atleticanos hoje, né, não querem o Ademir no time titular, é que agora, com o fim da Copa Libertadores, o Pavon é quem tem mais chances de continuar na equipe titular. Porque o Pavon, como você sabe, ele não podia jogar a Copa Libertadores da América, e no vestibular contra o Atlético Paranaense ele se movimenta muito, ele aparece para o jogo, ele troca de posição de lado. Então, se o Cuca quer abraçar essa ideia de 2 jogadores abertos, ele tem poucas possibilidades, porque o Vargas, e já a gente fala mais sobre ele, está fora dessa lista com certeza nesse momento. O Ademir, em 8 meses de Atlético, ele não apresentou nada para continuar no time titular, e o Pavon é a esperança. Mas, Fael, o que o Pavon mostrou até agora para você cogitá-lo no time titular? Eu sei o que os concorrentes de posição não mostraram para irem para o banco de reserva nesse momento, o que não mostraram no time titular para permanecerem na titularidade. E por isso, eu no Campeonato Brasileiro, na continuidade do Campeonato Brasileiro, daria essa chance para o Pavon, que pode ser um jogador de drible e velocidade, como normalmente é o Keno. Mas a proposta de jogo do Abel, sempre que enfrenta o Atlético, é travar essas peças de velocidade. O Abel, ele joga basicamente algo que eu gostava muito, vou viajar um pouco no tempo aqui, do Filipão lá para 2002, que o Filipão ele joga de acordo com o adversário, ele pensa sempre em travar a forma como o técnico adversário gosta de jogar. Então o Abel, ele trava a maneira que o Cuca gosta de jogar. Você quer que o Keno tenha campo para correr e driblar? Eu vou colocar aqui 2 linhas baixas aqui, cá atrás, o Keno não vai ter espaço. Quando ele conseguir sair de um, vai ter 2 logo atrás dele, ele não vai conseguir fazer o jogo que é característico do Keno. Eu não vou nem associar esse jogo ao Ademir pelo meu estado emocional nessa noite, mas principalmente o Keno, que ganha vaga com o Cuca, que é o jogador que o Cuca gosta, com essa característica, ele fica de fora, ele não consegue desempenhar tudo que se espera dele por causa, mérito total do treinador do Palmeiras, que ele atrai o time do Atlético, sabe, olha só, ele travou o jogo que o Cuca gosta, que são jogadores de velocidade. Baixa as linhas dele, não vou marcar lá em cima, não tem problema se o Flamengo consegue classificar assim, se o Atlético tem dificuldade em 2022 de sair jogando, eu não vou dar bote lá em cima no Nathan Silva, no Júnior Alonso e no Everson,
pode deixar o Everson cobrar tiro de meta curtinho pro Nathan Silva o tempo que você quiser. Eu não vou dar bote lá em cima. Vem pra cá, porque eu quero travar os seus dois jogadores de velocidade e, de quebra, apostar no contra-ataque, que é o ponto fraco do seu time. Vou anular o ponto positivo do seu time e vou apostar no ponto fraco do seu time, que tem sido o contra-ataque. Mérito total do Abel. E para quem assiste Galo e Palmeiras esperando um jogão, no Campeonato Brasileiro um 0 a 0 muito chato. Hoje um jogo em que os dois goleiros trabalharam pouquíssimo, e no ano passado aquele 0 a 0 lá no Allianz e um jogo de pouca chance no Mineirão. São duas equipes que se respeitam muito e o Abel é foda. Rafael, você fala isso depois de 2 eliminações pro Palmeiras? Pega o meu pós-jogo do Galo 2 a 0 no Palmeiras, quando o Abel estava em crise no Palmeiras ano passado, que você vai ver eu rasgando elogios para esse treinador que frita a cabeça e consegue mudar um jogo inteiro e consegue perceber o que o adversário está fazendo e consegue mudar as peças dele. E o principal, é um treinador que dá continuidade no trabalho dele, algo que faltou aqui no Atlético. Então, assim, eu não vou falar no pós-jogo de hoje sobre o treinador que passou pelo Atlético em 2022, porque a minha mágoa hoje não é com o treinador que passou no Atlético em 2022. Quando acabou o jogo, a minha mágoa foi com o Cuca, que deixou a gente no final de 2021. O mesmo carinho, amor, que, pô, tem um quadro do Cuca aqui, logo aqui na minha parede, sem jogar pro lado, né? Eu já contei pra vocês a história, eu não contei no podcast que vai ao ar hoje, lá no Bora Pra Resenha, com o Elton Simonini, o Fuscaldi. O Tomás Fotógrafo chega e fala: você quer um quadro com o Cuca ou com a taça? Eu falo: quero com o Cuca, eu gosto mais de gente que de taça. Mas ao mesmo tempo, o alívio, que eu estava mal-humorado no dia que o Galo anunciou o Cuca, eu estava ranzinza. A Loura já tinha perguntado o que estava acontecendo comigo, que eu estava ranzinza, e quando o Cuca anunciou o Cuca, eu estou muito feliz. Mas hoje, sabe, acho que desde que o Cuca anunciou a saída do Atlético, hoje foi o dia que eu fiquei mais chateado. Porque eu olhei para o banco do Palmeiras e falei: tem um treinador que está há 2 anos lá, ele sabe cada detalhe do time dele, ele colhe frutos disso. É um trabalho que não, tipo, é o que eu falei no último pós-jogo sobre o Palmeiras, é difícil parar. E aí você pega o Atlético que interrompe um time que é imparável, né? Um time fantástico, e 6 meses depois o treinador volta para consertar o time, dar um alívio pra gente, dar uma esperança enorme. Mas hoje me bateu uma frustração enorme pela saída do Cuca lá no início do ano. E o Cuca optou pelo Alan, Jair e Zarate, que é a trinca que ele ama. O que acontece no momento como o do Atlético, que tem uma vitória em 10 jogos, se eu não me engano. Uma vitória em 10 jogos. O exemplo que eu uso sempre aqui, o cara que sabe nadar pra caramba e morre afogado, ele te causa um pânico, porque nas ruas, no dia a dia, vou colocar para vocês a lista de dispensa que eu recebi dos torcedores essa semana, juntando grande parte das opiniões, porque se juntar todas as opiniões não sobra nenhum jogador no elenco do Atlético. Mas Everson, pô, galera, não tá falando do Guga, né, velho? Nathan Silva, o Alonso mesmo errando em alguns jogos aí, a torcida não pega no pé dele. O Arana, a galera também poupa pra caramba, mas o Alan, o pessoal pediu pra sair, o Jair pediu pra sair, o Nacho a galera pediu pra tirar, o Ademir, o Vargas, tem mais, pô, eu não tô nem pro banco de reservas ainda, né? Mas até o Pedrinho, a turma já fala que não é pra jogar no Atlético. Então, no momento de pânico, você cria esquemas mirabolantes, você, né, cogita fazer coisas que parecem uma tática fantástica, mas que às vezes é pânico. Então o Cuca fala: olha, eu vou colocar o Júnior Alonso e o Nathan Silva, que sabem como eu gosto que jogam, que são meus homens de confiança, e Alan, Jair e Zarate, que é a minha trinca de meio campo, que eu confio e que eu gosto, né? E querendo ou não, é complicado quando você empata e sai nos pênaltis falar que funcionou. Mas na minha opinião, a gente conseguiu amarrar um bom time do Palmeiras de forma mais efetiva hoje.
no começo do jogo a gente não tem aquela correria louca que foi no Mineirão, que a gente fica 45 minutos correndo como se fosse sub-20, jogando 3 horas da tarde. Hoje a gente já cadenciou o jogo de forma mais inteligente. Eu tenho ficado extremamente tranquilo em jogos do Atlético, estava extremamente tranquilo no último jogo, estava extremamente tranquilo hoje. Comecei a perder a guerra ali contra o Flamengo, mas eu tenho uma tática, né, que eu aprendi com o Poder do Agora, um livro muito bom, que é não deixar a vozinha que fica na mente da gente tomar controle da situação, então não deixa a ansiedade me matar. Rafael, você não dorme, eu não durmo, vai jogar Galo e Tocantinópolis, eu já não durmo mesmo, então não entra no jogo. Mas no momento em que expulsa o primeiro jogador do Palmeiras e de forma merecida, ali me vem todo o estresse acumulado. E quem me conhece sabe por que eu estou fazendo um pós-jogo assim, falando pausado e né, devagar. É que é nessa hora que é complicado. Mas nessa hora me vem todo o caos ali, porque todo o fardo que estava pro lado do Palmeiras, e que isso eu usava para segurar a minha tranquilidade, todo o fardo passa pro Atlético, porque você está no primeiro tempo jogando com uma peça a mais. Então gira a chavinha e Galo, a responsabilidade é sua. E eu acho, ou pelo menos eu esperava, que esse time do Atlético fosse cascudo o suficiente, fosse casca grossa para segurar qualquer bomba, né? Qualquer coisa. Eu confio demais nesse time. Eu falei no Lateral Esporte, eu confio demais nesse time. Esse time chega no final de Copa do Brasil, faz 4 no rival, podendo fazer mais. Os caras na ressaca ainda. Os caras 2-0 pro Bahia, toca a bola no fim de temporada, com a perna pesada de fim de temporada e tal, e reverte a situação. Mas esse time, ele não está aguentando a pressão. Colocado contra a parede num grande momento de crise agora, esse time não segurou a onda. Algo que aconteceu mais, que eu não via assim tão escancarado desde a reta final do São Paulo, quando a gente pipoca ali contra o Vasco e contra o Goiás na reta final do Campeonato Brasileiro. E o Cuca repete aquela frase do Micali, né, que é bem mais difícil jogar quando o adversário está com 1 a menos ou 2 a menos. É curioso, porque quando eu vejo os adversários jogando contra o Atlético tem 1, 2 a menos, eu vejo o adversário sempre aproveitando dessa situação, sempre vindo para cima, sempre fazendo goleira de trabalhar, né? Sempre... E com o Atlético é curioso, sabe? Me vem algumas memórias de diferentes treinadores, de diferentes elencos, como que é crônico institucional, um termo que eu uso sempre, esse problema. O Atlético tem problemas que são realmente patenteados, assim, sabe? E não saber aproveitar oportunidades com jogadores a mais, 1, 2 a mais, faz parte desse problema que tem uma plaquinha de patrimônio escrito Clube Atlético Mineiro. E naquele momento o Cuca fala, vamos ter calma nesse momento, porque o Alan já tinha dado uma peitada, acho que no Rony, não foi no Dudu não, no Rony, no meio campo. Então o Cuca fala, vamos ter calma. Na hora que na sala eu falei, calma Alan, calma. Porque a gente tem sempre aquela impressão de uma arbitragem brasileira que vai regular, que vai arrumar um motivo, um jeitinho de expulsar alguém do Atlético para justificar a expulsão do time do eixo, do Rio São Paulo, do Palmeiras. O que não aconteceu com o senhor Vilmar Roldan, e parabenizar o Bascunhan, acho que é esse mesmo o nome dele, porque no Lateral Esporte hoje a gente noticiou e eu falei, pô, esse nome é familiar, eu conheço esse cara de algum jogo do Atlético, o Vilmar Roldan, acho que foi da final do Olímpia, me lembra uma história que o Rodolfo Gropen contou no Cachorrada Podcast. Enfim, assista nessa quinta-feira, a gente tem Cachorrada Podcast com Irã Barbosa contando histórias dele e de bastidores do Atlético, ele que é um cara presente no clube nos últimos anos. E quando o Cuca pede calma, o time do Atlético confunde com... o time esfriou, o time perdeu o volume de jogo. Era hora de dar o soco no queixo do Palmeiras, porque os times fazem isso com o Atlético, né? Quando acerta um golpe, aproveita que tá zonzo, que perdeu o norte aqui e vai para cima. O Atlético,
espera, o Atlético, eu repito, tem sido um time extremamente cavaleiro, porque o Palmeiras tem um jogador expulso e ele dá todo o tempo do mundo para o Palmeiras se arrumar, para o Palmeiras entender qual é a melhor forma dele funcionar. E em algumas situações até o Palmeiras chega com mais intensidade, mais velocidade, de forma mais consciente do que o Atlético. Por isso eu sinto muito um comportamento de covardia. Né? Você tem que ter a cabeça fria, não ser violento, não se expor demais, mas o que o Atlético fez foi de um cavalheirismo que beira covardia naquele momento ali. Algumas decepções de atuações, eu citei aqui o Arana, cito o Hulk também, que nesse momento do jogo eu falava, Hulk, já que não está chegando aí, sai para aparecer pro jogo, e quando pegava na bola, perdia muito rápido também. É um que tem feito atuações também bem decepcionantes nesse período vou colocar esse período de 10 jogos do Atlético aí, é um pouco mais talvez, mas esse período de 10 jogos em que a gente ganha só um jogo, tem tido atuações bem decepcionantes. E aí vai pro intervalo do jogo e aí é a Disneylândia do Abel. Porque ali o Abel vai... Se o cara consegue na lateral do campo, ou às vezes até suspenso, até expulso do camarote, consertar um time, o Abel no intervalo do jogo terá uma Disneylândia à disposição dele, né? Deixa eu ampliar minha pauta aqui porque eu tô meio cego hoje. Recebi alguns recados aqui no Pix, se você quiser contribuir com o Pix do Camisa 12, tvcamisa12@gmail.com. O Gustavo Lima, é esse mesmo o nome dele aqui no Pix, Gustavo Henrique Lima. Ele falou, é porque o Pix, quando você usa alguns caracteres, ele enche de interrogação, então ficou meio difícil entender um pouco a pergunta dele. Rafael, o treinador que não disputará nenhum título no ano é o maior salário do clube e não será o treinador do próximo ano. Gustavo, a gente precisou ir com certo desespero para um mercado que estava com bons treinadores empregados. As opções que a gente cogitou exigiriam um contrato maior e que a gente não iria com total convicção. Por isso, um treinador que saiu há 6 meses, que ajudou a montar elenco, que conhece muito bem o time, foi campeão de tudo. Que na derrota a gente arruma muito motivo, mas na minha opinião era sim a melhor opção. E o Floriano Rodrigues Filho também durante a semana, na quinta-feira, mandou um pix de R$9 também aqui, mas não escreveu nada, só escreveu um Fael no pix. Obrigado, meu velho, grande abraço. Tem um botão aqui embaixo, valeu também, quem quiser contribuir com os comentários, como a turma fez no último vídeo, é só deixar seu comentário, aparece sua contribuição lá pra gente. Eu vou dar um pique aqui no vídeo e continuo pra gente seguir com essa noite difícil. Essa aí eu viajei na maionese, que faltava muito pra meia hora ainda. E aí o Cuca coloca o Nacho, que foi uma atitude acertadíssima, né? Um treinador, olha aí, um treinador que consegue, que eu cobrava do anterior, um treinador que consegue ver algo que foge do óbvio, porque o antigo treinador, eu prometi que não ia falar dele, mas vamos lá, ele tirava o Ademir, colocava o Rubens para dobrar com o Arana aqui na esquerda, naquele período que a gente estava sem o Keno no departamento médico, e era basicamente 6 por meia dúzia todas as substituições. Então o Cuca percebe que não adianta naquele momento, pela mesma análise que eu fiz do Keno, permanecer com o Ademir, que já tinha sido um erro a escalação. Então ele, vou colocar o Nacho porque eu preciso de alguém por dentro e naquele espaço entre os volantes, entre o jogador do Palmeiras que está à frente do volante do Atlético e antes da defesa. Ele precisa distribuir esse jogo para mim, auxiliar o Zarate naquele momento. Acertadíssimo, o Nacho melhora muito o Atlético, por isso um ponto positivo, uma boa observação do Cuca. Se não optar pelo Pavon, talvez seja uma forma que ele encontrou de colocar o Nacho, apesar que alguns times, mesmo equipes mais fracas, eles vão sair mais do que saiu o Palmeiras, principalmente quando estava com 1 a menos e 2 a menos. Alguns times vão, pelo desespero de tabela, como um Coritiba, um Goiás, eles vão ser obrigados a sair um pouco mais contra o Atlético. E é um desafio para o Cuca fazer o Zarate e o Nacho
funcionarem ali, já falei. Craque não pode ser problema. Craque tem que ser solução. E depois dessa substituição, ele fica meio amarrado, porque ele manda o Rubens e mais um lá tirarem o colete. E aí ele fala assim, peraí, quem que eu vou tirar agora? O Rubens no lugar do Arana, e se eu colocar, e para eu colocar o Sacha, e o Keno pode ser um cara do drible que vai, se o Palmeiras fizer um gol, e ele fica meio amarrado. E existe um risco ali de você cagar seu time, porque o Atlético começa um momento de pressão, de escanteio, aquele chute do Alan de fora da área, o chute do Zarate, um chute muito bonito também. Então o Cuca segura um pouco as substituições, e tinha uma substituição que eu queria que ele explicasse na coletiva. Ele explica que é ele deixar, ele colocar o Sacha no jogo, porque ele pensa o Zaratio já está bem pregado também, o Nath está ocupando mais ou menos esse espaço do campo, está fazendo mais ou menos essa função aqui, e o Hulk está saindo da área e está indo muito para o lado do campo onde estava o Ademir. O Hulk começou a se deslocar para esse extremo do campo, então ele precisava de alguém para finalizar dentro da área, e por isso ele coloca o Sacha. E a outra substituição é o Vargas, pensando também em cobranças de pênalti. Vou até aproveitar o Sacha aqui para um exemplo que eu falo sempre em pós-jogo. A boca começa a travar assim, você já sabe, né, como é que é. O Sacha, ele é ruim de microfone. Não dá entrevista bonita, não provoca o Cruzeiro. Eu vou repetir isso sempre, todo pós-jogo pra vocês. Ele não é bom de story, não rende meme nas redes sociais, um homem de gelo, apesar que é muito mais frio. Mas o Vargas é o cara que faz o story do Zaratio chorando com efeito Snapchat. E esse jogador ele vai ter sempre uma aprovação maior. Ele vai ter sempre uma confiança a mais, até para fazer umas cagadinhas, sabe? Internet hoje é 15 a 20% de aprovação. Em outras áreas da sociedade também, não é só no futebol não. Se você tiver um rostinho, um storyzinho legal, você é muito mais aceito, sabe? Por isso que o Sacha não tem uma repercussão tão grande, mesmo arregaçando com o número na temporada. Já o outro é o Vargas, que também não joga bola há um tempo, né? E outro ponto que me fez esperar a coletiva do Cuca, imaginei que o Cuca falaria, olha, é algo que a gente vai resolver no vestiário, porque é lei pétrea que chama na Constituição, é algo que faz parte das regras dos Illuminatis do futebol, não, pô, tô viajando. Mas é uma regra de boleiro, a gente resolve no vestiário. O Cuca não deixou pro vestiário, o Cuca foi pra coletiva e falou que colocou o Vargas para cobrar pênalti, que vai rever porque que ele foi expulso, cara. Eu aprendi muito nos 13 anos e meio trabalhando com microfone e câmera, que o sentimento de derrota nos leva a falar algumas coisas que depois você pode arrepender. Mas a impressão que eu tenho é que o Vargas deu uma pipocada de bater aquele pênalti. Eu acho que o Homem de Gelo derreteu. Porque ele não tá no lance da falta ali. A falta não é absurda para o juiz ter marcado. O juiz não ofende ele. O jogador do Palmeiras não dá uma rachada. O que ele faz ali foi muito estranho. Muito estranho, Vargas. E se eu sou professor, por mais que eu precise muito de resultado, não aparece na minha lista de relacionados no próximo jogo. Rafael, a gente precisa dele e não do Ademir. Não aparece. Hierarquia, além da multa, obviamente, que acontece, é regra no clube, né? Uma expulsão como essa gera uma multa, um percentual fixo já. E vocês lembram da lista da massa que eu falo todo pós-jogo aqui? Que o Natan pode errar no gol do Flamengo que origina a eliminação, mas pro Natan Silva é mais complicado errar. Para não falar que eu estou defendendo o Natan Silva, você sabe o tanto que o Igor Rabelo já apanhou nesse clube.
O Everson começou a tomar uns gols, já tá apanhando pra caramba. Errou tudo com o pé e com a mão, o Everson. Tudo. Saída de bola, saída com a mão pra socar, tempo com o pé. Mas é mais fácil bater no Everson, no Nathan Silva. Tem a lista. As listas da massa. Alguns são blindados. Vargas faz parte. Acho que agora não. Acho que agora ele queimou o último cartucho dele. Acho que acho que não vai ser. Com o tempo, a hora que o sol raiar, acho que não vai ser o Rubens o vilão da eliminação. Eu, pelo menos, coloco na caderneta mais do Vargas. Claro, coloco na caderneta do Cuca, do time que não conseguiu fazer o gol, do Rodrigo Caetano, dos dirigentes do clube. Mas aí tem percentuais. E Vargas, seu percentual é alto nessa eliminação. Já que a gente está falando do Rubens, é outro ponto que eu queria muito escutar na coletiva. O Cuca elogia o repórter que faz a pergunta. Era o batedor da base e como o Atlético terminou o jogo com um a mais que o Palmeiras, ele tinha que eliminar um batedor, ele eliminou o Mariano. Ele tinha um Everson que não bateu bem contra o Flamengo, você tinha como referência o do Boca, mas contra o Flamengo ai meu Deus, não bate bem. O Mariano perdeu contra o Flamengo também, né? E ele tinha Rubens, Nathan Silva e Alan. Eu até lembrei da batida do Alan, acho que contra o Afogados, que não são batedores, né? Então o Rubens é batedor da base, é natural. Você pode falar que o menino da base não deveria ser o primeiro das alternadas, então você não pode colocar ele em campo. Então não pode. O Arana pedir substituição, coloca um então que. Mas eu não concordo com esse argumento, sabe? Aqui no Atlético a gente nunca sente confiança no cara da base que está saindo. Santos, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fluminense. O cara da base entra e tem que enfrentar qualquer situação. Aqui no Atlético existe muito disso. E a gente não sabe como foram as batidas dele durante a semana de treino. Já que eu citei o Galo e Boca no passado, por exemplo, foi uma semana que Galo e Flamengo esse ano, uma porrada de gente errou pênalti pra caramba durante aquele. Na hora muda, acerta, outros erram. Observa aquela cobrança contra o Flamengo que o Vargas e o Everson brincam depois da cobrança. É que o Everson tinha brincado antes do jogo que o Vargas não podia bater, porque ele errou tudo na semana antes do Flamengo. Então, se a semana do Rubens foi boa, bota pra cobrar. A gente vai para um Campeonato Brasileiro com uma vitória nos últimos 10 jogos. O Cuca vai ter que ser sereno e talvez até essa situação dele de não ficar para o ano que vem ajude ele a não entrar em pânico, ajude ele na serenidade. Não sei se fica lógico esse raciocínio meu, mas de surtar, de eu quero ir embora agora. Não, vamos ficar até dezembro, eu vou ficar. E ajude ele a tomar decisões mais duras e necessárias também. Mas cada jogo vai ser uma final agora. Como o próprio Cuca encerrou a coletiva falando, a Arena MRV merece um Galo, pelo menos na Copa Libertadores. E que seja na fase de grupos. É isso, um grande abraço para vocês, uma boa quinta-feira e sexta-feira, até o próximo pós-jogo. Eu estarei em Caratinga por um período, descansando. Vou gravar o próximo pós-jogo de celular, da forma que for, sem o nosso cenário, mas espero que vocês entendam. Beijo no coração, tchau.